No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as explicações de um executivo da Xiaomi ao referir o porquê da Qualcomm atualizar mais depressa que a MediaTek. Foram lançadas mais achas para a fogueira? Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Não é de agora que existe uma forte rivalidade entre a Qualcomm e a MediaTek. Durante anos, ambas têm disputado de forma acérrima uma batalha entre o mundo dos processadores. A MediaTek, que durante anos foi fortemente penalizada por duras críticas entre os especialistas na área da tecnologia, esta sempre se viu obrigada a fazer mais e melhor para combater o que por vezes poderia ser uma batalha injusta. Por outro lado, a eterna rival sempre nadou de braçada num jogo em que claramente sempre conquistou, o que lhe valeu a preferência no seio das fabricantes, ainda que isso tivesse um alto custo por essa escolha. Uma das coisas que todos sempre questionaram e que leva exclusivamente à notícia de hoje é o porquê da demora nas atualizações para quem tem um equipamento com processador da MediaTek, e precisamente por isso, um executivo da Xiaomi veio a público dar meio que uma explicação para tal. Ao que parece, o problema divide-se em dois fatores. Em primeiro lugar, o problema começa pela forma como a problemática das atualizações é abordada e encarada. Em segundo lugar, o problema reside também nos recursos que são distribuídos para a execução desta ou destas tarefas. Ao que sabemos e que é tornado público, a gigante das pesquisas Google, de forma atempada, faz chegar as atualizações do seu sistema operativo às duas companhias ao mesmo tempo, para que assim sendo, fique garantido que tudo esteja em conformidade quando o Android é lançado. Ora, pegando os dois pontos que ainda há pouco falei, é aqui que a história se torna mais interessante. Segundo o executivo da Xiaomi, a Qualcomm, por dispor de mais recursos financeiros, ao mesmo tempo que por conta desses mesmos recursos tem equipas maiores e que faz com que de uma forma avassaladora entregue de uma só bandada os pacotes necessários para o processo das atualizações. Por sua vez, a MediaTek, por não dispor desses mesmos recursos e sendo obrigada a jogar com o que tem, faz chegar as atualizações em lotes, o que por um lado atrasa e muito a chegada de novos recursos, mas por outro lado as atualizações em lote têm uma maior garantia que quando chegam em melhores condições, pois em caso de haver algum problema num código, se um determinado lote apresentar algum problema, este pode ser separado e corrigido. Ora, aqui está uma eterna batalha do qual eu já tive dos dois lados. Já tive equipamentos com processador Qualcomm e já tive equipamentos com processador MediaTek. E vou-vos contar a minha experiência. Não é à toa que, de facto, durante estes anos que eu tenho tido smartphones, a minha preferência sempre recaiu por smartphones que tivessem Qualcomm. Isto porque realmente as notícias e as críticas que têm sido feitas à MediaTek ao longo destes anos têm realmente um fundo e uma razão de ser. Realmente, quando tive equipamentos com processador MediaTek, de facto, o funcionamento dele no dia-a-dia tinha realmente as suas desvantagens. Por um lado, tinha esta questão da notícia de hoje, da questão das atualizações,
efetivamente as atualizações ou não chegavam e quando chegavam demoravam. Tinha a questão, por exemplo, das fotografias, que sempre foi um calcanhar daqueles da MediaTek, que quando uma pessoa faz vídeos ou tira fotos num smartphone que tenha processador MediaTek, o processamento falha em qualquer lado, ou seja, a imagem muitas vezes fica desfocada, a imagem fica embaçada, ou seja, quando eu digo desfocada e embaçada, não é de uma forma assim claramente notória. Em alguns casos até acaba por ser notória, mas em grande parte dos casos não é assim tão notória. Claro que se uma pessoa estiver um pouco mais atenta, acaba por notar realmente essas falhas no processamento das fotografias, mas no seu dia-a-dia, pelo preço que pagamos por um smartphone que tem um processador MediaTek, uma pessoa meio que até acaba por ignorar essa situação. Agora, outra das coisas que eu também enfrentei em equipamentos que tinham um processador MediaTek foi a questão do processamento. Ou seja, quando eu baixava, por exemplo, os jogos da Play Store e depois jogava ali por alguns minutos, notava um sobreaquecimento fora do normal. Ou seja, em que alguns casos, em algumas vezes, tornou-se até bastante incomodativo. Não era ao ponto de queimar os dedos ou queimar a mão, mas já era incomodativo ao ponto de ser mesmo desconfortável. E isso de facto, e quando eu falo em jogos, falo por exemplo a gravar um vídeo, ou falo mesmo numa utilização diária, ou seja, quando uma pessoa estava ali algumas horas a manusear o smartphone, acabava por notar esse sobreaquecimento. E claro que este conjunto de situações que ainda agora vos disse, eram situações que, se vocês forem pesquisar no YouTube, veem grande parte dos críticos de tecnologia, ou de pessoas que fazem reviews de smartphone, ou de pessoas que fazem análises de smartphone e por aí fora, acabam por também explanar exatamente estas mesmas críticas que ainda agora referi. Ou seja, é um mal comum. Aqui o que me leva à minha pergunta é: porque é que a MediaTek, que não é propriamente uma empresa acabada de começar ou que tem poucos recursos como ela aparenta muitas vezes expor perante os mídia, é uma empresa que até bem há pouco tempo acabou por ser considerada a empresa que mais vende processadores. Só que aqui, no meu ponto de vista, aqui a visão da MediaTek é simples. Ela quer atacar o maior número de equipamentos ao mais baixo custo possível. E sinceramente, a mim não restam muitas dúvidas, até que me provem o contrário. De facto, as decisões e o comportamento que a MediaTek tem tido perante o mercado, realmente é como eu ainda agora disse, não resta dúvidas. Isto a MediaTek é um pouco parecido com aquilo que tem sido o comportamento, por exemplo, da Intel no mercado. Ou seja, a Intel, se vocês fizerem uma pesquisa tanto no YouTube ou mesmo até no Google, vão ver que a Intel está colocada em todos os equipamentos que vocês possam imaginar. Muitas vezes em equipamentos tão minúsculos e tão pequenos, a Intel roda em qualquer lado. Olha, ou passo por exemplo com o Android. O Android vocês conseguem, por exemplo, colocar o Android a correr em tudo e mais alguma coisa. O Windows é exatamente a mesma coisa. Eu cheguei a ver com os meus próprios olhos o Windows a rodar no iPhone. Só aqui vocês têm a noção do poder que uma empresa como a Microsoft, como a Intel, MediaTek e por aí fora acabam por ter esse poder, e a forma como o sistema deles é tão mexido e tão trabalhado ao ponto de realmente rodar em tudo e mais alguma coisa. Só que ainda que a MediaTek tenha este comportamento e esta visão e esta forma de estar no mercado, eu acho que ela não podia descurar desta situação. Ou seja, mesmo que ela tenha sempre a intenção de ser a número 1 a nível de empresa que mais processadores vende, em que maior número de equipamentos está instalado e que acaba por fechar o maior acordo possível com as fabricantes, acho que o essencial ela depois acaba por perder. No fundo, as grandes marcas ou as grandes fabricantes de referência acabam por abrir os cordões à bolsa e preferir a Qualcomm, que sabemos nós que pagar por um processador Qualcomm é mais caro do que um processador MediaTek,
por tudo aquilo que a Qualcomm oferece, e por oferecer aquilo tudo que oferece tem o seu preço, só que é como eu vos disse há pouco, a MediaTek não está propriamente a passar fome, ou seja, a MediaTek não está a passar dificuldades para estar colocada numa situação destas. Ainda que ela venda perante os mídia, perante o público, a ideia de não ter tantos recursos como a sua eterna rival, a verdade é que ela tem o capital e tem o poder suficiente, visto ser a empresa que mais processadores vende e em que mais equipamentos ela está instalada, tem de facto capacidade para ter uma equipa maior, conseguir entregar um trabalho maior e conseguir resolver os problemas que durante anos e anos ela tem sido fustigada e que tem sido fortemente criticada. Uma das coisas que eu há pouco esqueci-me de referir e que realmente era um dos calcanhares daquilo dela, era a questão da drenagem de bateria. Quando eu tive equipamentos com processador MediaTek, esse também realmente era um dos problemas que eu enfrentava. A bateria rapidamente se ia embora, ou seja, o que havia a questão do sobreaquecimento, ao mesmo tempo fazia com que drenava a bateria mais depressa. E eles realmente têm capacidade, têm dimensão para conquistar outro patamar, conquistar outros valores, conseguir resolver estes problemas em que ela tem sido tanto criticada e conseguir entregar ao público equipamentos com atualizações mais rápidas, com a questão das baterias melhor resolvidas, a questão do sobreaquecimento completamente resolvido e conseguir chegar a outros patamares que no passado era impensável conseguir lá chegar. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.